Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, naquela linha que a gente já fez as análises aí de Chelsea, Barcelona, e como vocês pediram para fazer essa análise também, vou falar hoje aqui do Real Madrid, né? De como o Real Madrid joga e como o Cruzeiro poderia jogar em uma formação similar à do Real, tá certo? Já de início vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, tá certo? E vamos participando aí, trocando aquela ideia para a gente realmente poder tirar algumas conclusões, né, se o Cruzeiro poderia jogar em uma formação desse tipo, tá certo? Que eu vejo é que o Real Madrid não é um time que joga em apenas um esquema tático. Ele tem uma formação base, que é essa que está distribuída aqui, um 11 ideal, mas esse time também sofre com várias mudanças aí, né? Tem muita variação porque tem jogadores de grande qualidade no banco e também sofre muito com mudanças porque vários jogadores se lesionam durante a temporada, né? Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Mas assim, o 11 ideal do Real Madrid seria esse, com Keylor Navas no gol, Varane e Sérgio Ramos como zagueiros, Carvajal na lateral direita, Marcelo na lateral esquerda, e aí no meio, 3 homens, o Casemiro como um primeiro volante, um protetor da defesa, Toni Kroos e Luka Modric como os 2 meio-campistas que podem jogar até como volantes, mas são jogadores de meio campo de fato, são meias, né, que jogam muita bola. E mais à frente 3 atacantes, né, o Gareth Bale, que joga mais pela direita, é um canhoto, que tem muita coisa de bater pro gol, é um cara muito talentoso. Cristiano Ronaldo, que não precisa falar muito a respeito, e o Karim Benzema, que é um homem mais de área. Além desses, eu coloco aqui mais 5 jogadores do elenco do Real que jogam muito durante a temporada. O zagueiro Pepe, e aí o meio-campo tem o Rames, tem o Isco, o Lucas Vázquez e o Álvaro Morata. Pronto, Morata. Tá. Onde que esses 5 jogadores se enquadram aqui? Dentro daquela mudança tática que eu falei que o Real Madrid sempre faz. O Morata menos. O Morata é um atacante, ele é o reserva do Benzema. Muitas vezes eles invertem aqui porque o Morata também faz muito gol. Então o Morata é de fato um centroavante, assim como o Benzema, tá? Então a gente já tira ele aqui. Aí tem o Pepe, que é o reserva para um dos 2 zagueiros, jogador já experiente também. Beleza. Aqui no meio a gente tem 3 jogadores, o James Rodrigues, o Isco e o Lucas Vázquez. O Vázquez é o jogador do Real Madrid que mais jogou na temporada. Ele atuou 38 vezes durante essa época. E por que ele é o jogador que mais jogou? Justamente por causa desse rapaz aqui, o Gareth Bale, que está passando um aperto com lesão essa temporada. Então normalmente joga aqui o Vázquez. Como que funciona esse Real Madrid aqui somente com essa mudança? Se for um jogo no Bernabéu, um jogo em casa, é um 4-3-3 mesmo. Só que o Lucas Vázquez ele tem a característica de fechar mais o lado, ele não é um jogador de tanto arremate, ele é mais um ponta. Então ele sabe fechar aqui pelo lado e ele ajuda muito na marcação também, bem mais que o Bale inclusive. Então o Lucas Vázquez é uma opção. As outras opções aqui são até mesmo a entrada do Isco em alguns momentos, mas de menor incidência, digamos assim. Quando o Isco entra, o Real Madrid passa a jogar num esquema com 2 atacantes. Então o Cristiano Ronaldo passa a ser um atacante de fato, assim como o Benzema. Quando ele joga nesse esquema, e inclusive muitas vezes o Real Madrid ficou sem o Casemiro, que é outro jogador que teve problemas com lesão, é comum inclusive que ele jogue com os 3 aqui no meio, Isco, Kroos e Modric, que ninguém é volante, são 3 meias, mas eles se revezam nessa função defensiva, todo mundo ajuda na marcação. E aqui não é que o Kroos joga pela direita, eles invertem bastante de posição aqui. São jogadores de muita qualidade técnica. Então, quando eles têm o Lucas Vázquez aqui, por exemplo, muitas vezes o Real consegue fechar uma linha de 4 aqui com o Isco ou com o Modric pelo lado esquerdo. Para quê? Para proteger esse camarada aqui, para o Cristiano Ronaldo não precisar marcar.
Então, assim, você tem o Modric, que na época que ele chegou lá ao Tottenham, ele era um meia esquerda, aquele winger mesmo, inglês. Ele era um ponto esquerda, ele não era um meio campista central. Ele era um meia, foi adaptado para jogar na esquerda, depois virou esse jogador de meio campo, quase um volante. Então é um cara muito polivalente. O Isco também faz muito bem essa função de corredor de qualquer um dos dois lados, sabe jogar armando de trás, ajuda a marcar e joga até como segundo atacante. Então, se você olha para o elenco do Real Madrid, o plantel é pequeno, não é um elenco muito grande, mas é um elenco em que vários jogadores fazem várias funções. Talvez esteja aí o grande segredo desse time. Esse homem aqui, o James Rodrigues, é um cara que tem alguns problemas assim, porque ele nunca justificou realmente o investimento do Real. Ele é um grande jogador, muitas vezes ele inclusive substituiu o Bale, né, nesse período de lesão, e ele é um cara que é mais um articulador mesmo. É um cara que finaliza bem, que chega, mas é um cara que tenta concentrar muito a bola, criar jogadas, joga pela ponta. Assim, o Real Madrid ele é o maior clube de futebol do mundo, na minha visão. Por quê? Porque é o time que mais tem Champions League, é o time que mais tem campeonato espanhol, enfim, é um puta clube. E é um time que tem muita grana, mas que tipo assim, você olha pro Real Madrid e pro Barcelona, os dois têm grana pra caramba, cara, entendeu? Particularmente eu não sou fã de nenhum dos dois, especialmente o Real Madrid pela mesma questão do Barcelona, né? O apito amigo recorrente, né? A facilidade que os juízes têm para dar aquela mãozinha pro Real toda vez que o clube precisa. Mas assim, é um clube que ganhou 2 Champions nos últimos 3 anos e tá aí como um dos principais do mundo sempre, né? O Zidane é um técnico novo, mas já está conseguindo resultado. E eles estão liderando o campeonato espanhol, acho que muito mais pela qualidade do elenco e por essa versatilidade que eu estou mostrando aqui, mais uma formação, do que por qualquer outra coisa. Então, assim, para o Cruzeiro jogar como Real Madrid, eu acho que seria muito difícil, porque esses caras do Real Madrid, vamos pegar aqui só os titulares, né, aqueles que eu coloquei da formação inicial, e a gente vai dar uma analisada no tempo que esses caras têm de clube, né? Por exemplo, Keylor Navas é um goleiro que chegou lá depois da Copa 2014, que ele se destacou pela Costa Rica. Inclusive ele deve sair agora, porque ele era reserva do Casillas, aí o Casillas foi embora, ele pegou a posição titular, mas não está passando muita confiança, mas é um goleiro muito rápido, muito ágil. Gosto do Navas. Mas aqui você tem o Sérgio Ramos, que tem mais de 10 anos de clube, né? Você tem o Varane, que já tem também ali uns 4 anos de Real Madrid. Carvajal, que é um cara que jogava no clube, foi vendido para o Bayer Leverkusen, igual o Barcelona vende muito jogador com aquela cláusula de recompra, né? Porque se o cara se destacar, você traz o cara de volta. O Carvajal se destacou lá na Alemanha, o Real Madrid recomprou, ele virou dono da lateral, tanto que o brasileiro Danilo, aquele que era do América, do Santos, nem joga, praticamente não joga, não vê a bola. Quando joga também mete muito gol contra, acho que ele já fez uns 3 gols contra essa temporada. O Marcelo é craque, assim, acho que não tem muito o que questionar, tá no Real, salvo engano, desde 2005, que é quando ele se destacou no Fluminense. Casemiro, que chegou como uma aposta, né, pro Real Madrid B, depois saiu pro Porto e tal, consegue também ser um jogador muito importante pro Real Madrid, apesar de ainda ser novo, e já está aí titular até da seleção brasileira, né? Toni Kroos é um jogador alemão que também se destacou no Bayern de Munique. Na verdade, ele se destacou no Leverkusen, emprestado pelo Bayern de Munique, tá? Aí o Bayern estava no último ano, se viu obrigado a vendê-lo e o negociou ali no período da Copa 2014 também. Modric está desde 2012 no Real Madrid. Gareth Bale também desde 2013, né, quando ele se destacou, foi muito bem lá no campeonato inglês, se destacou, o Real Madrid pagou, foi o jogador mais caro do mundo na época. Cristiano Ronaldo, quase 10 anos de clube. Benzema, idem. Quer dizer, esses caras têm uma identidade de jogar como Real Madrid há muitos anos. E aqui no Brasil a gente vê os times sendo montados, desmontados e remontados praticamente toda temporada, saca? Então é complicado a gente imaginar qualquer clube brasileiro jogando como um europeu com a qualidade que os caras têm, né? Especialmente lá que os caras têm uma qualidade técnica superior,
com a identidade de jogo. Os caras sabem como jogar, os caras têm uma ideia de jogo muito bem enraizada. Então às vezes troca o treinador e não muda tanto, porque o time já tem o padrão de jogo. É igual a gente fala, o Cruzeiro a gente sempre quer um time que toque bem a bola, que seja ofensivo, né? A torcida, a diretoria, todo mundo tem essa lógica. E aí às vezes chega um Celso Roth da vida que o cara quer botar outra metodologia. Então assim, aí como a gente troca muito mais de treinador que eles e muito mais de jogador, é complicado a gente exigir o mesmo nível de exibição que lá, porque lá os caras têm um nível de entrosamento como clube muito maior, tá? Não sei se me fiz entender, mas eu acho que a lógica é essa. Então assim, vai ser praticamente impossível a gente chegar no nível desses caras enquanto a gente não tiver a gestão profissional que eles têm. Vou comparar o Cruzeiro aqui com os titulares do Real, tá certo? Então vamos lá. O Cruzeiro, para ser o nosso Keylor Navas, eu vou de Rafael, porque como eu falei do Navas, o Rafael é muito rápido, mais rápido que o Fábio. Então me parece justo que o Rafael seja esse goleiro, não o Fábio, por essa questão da agilidade mesmo. Na zaga, Varane. Bom, Varane é um zagueiro bem forte, assim, não é muito rápido, ele é bem alto, não é tão veloz, mas enfim. Vou botar o Dedé. Porque eu acho que no porte físico ali, acho que o Dedé poderia bater com o Varane aqui, pela estatura principalmente, né? O Sérgio Ramos não é um cara tão alto, mas é um cara que tem uma impulsão fodida e faz muito gol, cara. Assim, a gente não tem nenhum zagueiro tão artilheiro quanto o Sérgio Ramos. Mas eu vou colocar o Manuel aqui. Na verdade a gente poderia até inverter se fosse o caso, né? Manuel mais com Varane, Dedé mais com Sérgio Ramos, mas eu acho que os dois assim seriam esses aqui mesmo, tá? Porque o Léo é um zagueiro muito pesado, então o Léo não me parece ir bem com nenhum dos dois aqui. E o Caicedo é mais baixo, né? Um cara de saída de bola, talvez o Caicedo estaria para Sérgio Ramos aqui, mas se a gente faz um comparativo da soma das qualidades de cada um, eu acho que o Manuel seria superior. Lateral direito, Carvajal. Bom, aí a opção tem que ser naturalmente pelo Mike, né? Que é o melhor lateral que a gente tem. Eu acho até que o Mike, naquele futebol que ele jogou lá atrás pelo Cruzeiro, ele poderia até ser melhor que o Carvajal, sim, em potencial, mas não conseguiu se provar. Na lateral esquerda, bom, vai ter que o Diogo Barbosa, mesmo que a diferença técnica seja gigante, mas assim, Fabrício, Brian ou Edmar são bem inferiores, né? Então vai o Diogo Barbosa, a gente não tem nenhum lateral com metade da qualidade do Marcelo. Mas o Diogo é um bom jogador, é um cara que consegue marcar relativamente bem, é um cara que ajuda bem no apoio. Gosto do Diogo, mas assim, não é o mesmo nível do Marcelo, mas dá para dar uma enganada, né? Entre as opções que a gente tem, acaba sendo a melhor. Casemiro. Bom, o Casemiro no Real Madrid, ele acaba sendo um jogador muito de, assim, o primeiro volante mesmo, sabe? O cara que fica mais a cargo da marcação. Como eu não confio tanto assim no Henrique, e na última semana eu até comparei o Henrique com o Busquets, depois eu fiquei assim, cara, mas o Henrique não é esse marcador, ele não tem esse desarme, né? Eu acho que seria mais indicado o Hudson, e eu até falei esses dias que para mim o Hudson é o pior dos 5 volantes, eu continuo achando, tá? Mas é porque essa questão do Hudson? Porque ele é o cara mais, ele entende o papel do zagueiro, uma coisa que o Casemiro já entende também, tem um porte físico legal, altura, bola aérea, e ele é um jogador que desarma melhor que o Henrique, né? O Romero talvez desarme melhor que o Hudson e Henrique, mas o Romero é muito baixinho, cara, então acho que nessa comparação não faria muito sentido botar o Romero, não. Então eu iria de Hudson aqui como primeiro volante, caso a opção seja pelo Casemiro. Depois, para ser o nosso Toni Kroos, vai ter que ser o Lucas Silva, né? Porque é o cara do lançamento, o cara do passe mais refinado.
Eu acho que tem que ser o Lucas Silva mesmo. O Lucas que passou lá pelo Real Madrid, não conseguiu se firmar, mas também não teve tanta chance assim, né? Eu vou até colocar ele aqui na frente, ó, pra gente ter uma ideia, apesar de que vocês entendem o que é a questão espelhada, né? E para Luka Modric vai ter que ser o nosso 19, o Robinho. Poderia optar por outro jogador? Não. Thiago Neves acho que não cabe, Marcos Vinícius muito menos. Aqui acho que vai ter que ser o Robinho mesmo. Até porque ele sabe jogar pelo lado, sabe fazer a função de volante, sabe ser meia. Acho que o Robinho bateria bem com o Modric aqui. E mais na frente, vamos lá. Bale. A gente não tem ninguém com a característica do Bale. Porque o Bale ele é muito rápido, ele é muito forte, ele finaliza muito bem, ele cabeceia, ele é um cara... Pra mim o Bale é um dos melhores jogadores do mundo. A gente não tem ninguém como ele. Então, se você olha pela questão de ser canhoto e jogar pela direita, seria o Thiago Neves. Mas pela característica de finalização, que é um cara que chuta forte, gosta de bater de longe, até inclusive batendo falta, eu opto pelo Sobis por aqui, mesmo que não seja a melhor posição do Sobis. Eu acho que se a gente soma características e até o detalhe do cabelo, né? O cabelo meio avacalhado ali, acho que o Sobis poderia ser o Gareth Bale da toca. Bom, aqui eu vou no mais óbvio para deixar o Cristiano Ronaldo pro fim. O nosso Karim Benzema, nosso centroavante, seria o Ramon Ábila mesmo. Ábila não tem a técnica do Benzema, não tem a mobilidade do Benzema, mas é o nosso centroavante, é um atacante fazedor de gol. É o melhor que a gente tem nesse ofício. O Benzema, inclusive, eu tenho dúvidas se ele seja melhor que o Morata. Acho que o Morata talvez poderia ser até melhor para ser titular do Real, mas o Benzema mete mais gol, né? Tem esse detalhe. Então aqui eu vou de Ramon Ábila. E para ser o nosso Cristiano Ronaldo, cara, apesar de não ter um porte físico tão avantajado, não ser aquele jogador forte, nem tão viadão e tal, eu vou de Arrascaeta. Explico. O Arrascaeta ele é o que a gente tem mais perto de um segundo atacante, né? Tanto que na formação que o Cruzeiro joga, muitas vezes acaba que o Mano protege o Arrascaeta, abre aqui, né? Por exemplo, que consideramos que seja o Alisson. Aí joga com Robinho e tal, 2 volantes, Alisson, Robinho, e aí o Arrascaeta vira o segundo atacante para jogar junto com o 9. Então, adaptando aqui para a formação do Cruzeiro atual e para como seria esse Real Madrid, eu acho que o Arrascaeta seria o nosso Cristiano Ronaldo dos pobres, né? E assim, acho que ele tem boa qualidade, aquele gol que ele marca contra o Flu no Brasileirão do ano passado, que ele toma a bola do Edson, vem trazendo aqui para dentro e tal, até o arremate pro gol. É um gol que mostra que ele tem essa qualidade de vir para a ponta, pro meio, né, da ponta pro meio. Apesar dele não gostar de jogar assim, ele sempre falar que gosta de jogar centralizado e tal, mas eu acho que o Arrascaeta tem qualidade para fazer qualquer uma dessas funções ali do meio para frente. Demorou? Bom, galera, acho que tá posto, tá? Então eu gostaria que você deixasse seu comentário, o que você acha, se você acha que eu deveria ter ajustado de outra forma, outras opções. Dá aí a sua opinião pra gente trocar essa ideia e ver como poderia ser esse Cruzeiro de Madrid. Demorou? Galera, muito obrigado por acompanhar. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal caso você não seja. Se tiver, dá uma conferida se aquele sininho tá ativado aí, porque o YouTube tá dando uma sacaneada na gente, tá dando uma travada nas visualizações aqui, enfim. Dá essa moral pra gente aí pra continuar fazendo. Na próxima semana eu devo fazer do Bayern de Munique, tá? E também já tenho plano de fazer da Juventus. Mas se tiver algum outro clube europeu e tal, que você sugere, eu vou fazer sim. E a análise de clubes brasileiros eu vou fazer quando estiver mais próximo do Brasileirão. Demorou? Muito obrigado então. Like, inscrição, comentário. Tamo junto, meu povo. Valeu então, um abraço.